noite, tudo bem com todos? Pessoal, assistindo às nossas videoaulas anteriores, eu quis fazer uma retomada de algumas coisas que eu não falei para vocês e que são importantes. Nós vamos fazer agora um fechamento desse primeiro módulo da nossa formação, para a partir da próxima videoaula, a gente já tratar em específico de como todos nós aprendemos, né? Nós vamos mudar um pouquinho o foco da nossa formação a partir da próxima videoaula. Então, o que eu acho que eu esqueci de falar para vocês, eu até fiz uma listinha do que eu quero socializar, é que dentro da Secretaria da Educação, quando eu falo, né, as orientações que nós recebemos da Secretaria, os informes, eu sempre me refiro à COPED. A COPED, ele é o órgão dentro da Secretaria responsável pela educação especial e pela educação inclusiva. Então, a COPED, ela é dividida entre o CAP, que cuida apenas da educação especial, e o DEMOD, que é em relação às outras modalidades de ensino, indígena, quilombola, sistema prisional, certo? Então, é assim que se divide. Então, quando eu falo em relações a orientações que recebemos, sempre eu me refiro ao CAP, que é uma subdivisão da COPED. Uma outra coisa também, que eu não expliquei para vocês, foi uma falha minha nisso, é em relação às salas de recurso. Muitas pessoas me perguntaram por que na escola dessa pessoa não tem sala de recurso. Então, vejam bem, as salas de recurso hoje, né, nos dias atuais, a diretoria, ela pode abrir a sala de recurso ou não. Existe um modelo que a escola faz, um requerimento para ter essa sala de recurso, que isso no campo administrativo não cabe, né, aqui essa questão. Mas na grande maioria das cidades existe uma escola polo. Essa escola polo recebe aos demais alunos. Vamos dizer assim, em Serra Negra, o Jovino Silveira, a escola Jovino Silveira, ela tem salas de recurso lá e recebe aos demais alunos. Em Conchal, a escola Bela Vista, ela recebe os demais alunos. Em Mogi Guaçu, são várias escolas que têm sala de recurso. Já Amparo tem o Rangel, que é uma escola central, e uma escola mais afastada que também recebe. Então, essa questão da sala de recurso, ela vai estar na escola se o número, né, se a demanda for muito grande. Agora, se a demanda não for muito grande, são escolas polo que recebem os outros alunos. Sempre, pessoal, no contraturno, tá? Eu acabei não falando isso também. Então, o aluno, ele vai em um período na escola regular, na sala regular, e no outro período na sala de recurso para fazer o atendimento que ele tem. Isso eu havia me esquecido de falar para vocês. Uma outra questão também que as pessoas me perguntaram bastante é em relação à formação. Qual formação que o Estado exige? Então, para as salas de recurso hoje, são os cursos oferecidos por faculdades que são reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação. Ah, mas Raquel, o MEC é maior. O MEC, lógico, ele é de nível federal, mas o Estado, ele exige cursos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação, que é a deliberação 112 do Conselho Estadual. Então, quando vocês forem fazer um curso, uma pós-graduação, ou com a ambição de dar aula na sala de recurso, ou com a ambição de APAE, sempre esse curso tem que ser reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação por área de deficiência, certo? O que acontece também, tanto para as escolas regulares como para as APAES, às vezes a pessoa tinha um curso de 360 horas, ela fez uma adequação do seu curso, mas o curso que hoje é exigido são os reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação. Se vocês sempre perguntem para a faculdade, se vocês forem fazer, é reconhecido pelo conselho? Ah, é pelo MEC. Tá, o MEC, ele autoriza
o funcionamento, né, dessa faculdade, dessa instituição a ministrar curso, mas precisa ser reconhecido pelo Conselho Estadual. Então, era isso que eu queria colocar para vocês em relação à COPED e às salas de recurso. Uma outra situação também, que eu não sei se eu fui clara, em relação à deficiência visual, eu acho que eu já comentei com vocês que nós temos, não é, nos grupos, 2 alunos que são deficientes visuais, que eles têm a interlocutora, tanto em Serra Negra, que é a Simone, interlocutora do Vinícius, como a interlocutora do Enzo, lá da Escola Orestes Ladeira, que são alunos com cognitivo preservado, mas precisam de alguém para esse auxílio a eles, né, o auxílio Braille. E esse profissional é o interlocutor. O interlocutor também, ambas crianças conseguiram via Ministério Público, certo? Então, esse interlocutor vai fazer essa transcrição, esse auxílio para a criança, logicamente, que um profissional que tem o domínio Braille. A deficiência auditiva, nós tivemos caso que o deficiente auditivo ele tinha um intérprete e um tutor. Foi uma situação difícil de administrar, mas se a criança ela tem a deficiência intelectual comprometida, não é? Ela tem direito, ou melhor, ou ela precisa, vamos dizer assim, de um currículo adaptado. Então, assim, foi uma situação bem ímpar e difícil para se resolver. Só que o intérprete, o intérprete de Libras, a função dele não é adaptação curricular, né? O interlocutor, o intérprete, ele dá voz, ele se faz ouvir através dos seus gestos para esse aluno que não recebe essa voz. E no caso da deficiência física, o que nós precisamos muito na deficiência física? O uso da comunicação alternativa. Eu espero que dê tempo de eu conversar com vocês a respeito de comunicação alternativa, porque também a maioria dos deficientes físicos que nós temos com tutor, a grande maioria, eles não necessitam de um currículo adaptado. Eles necessitam de estratégias. E essas estratégias são as utilizadas, né, que utilizamos para a deficiência física com a comunicação alternativa. Isso também eu queria deixar bem claro. Mas nós vamos conversar agora, daqui para frente, a respeito de cada área de deficiência. E também, uma outra questão que me perguntaram muito, e eu acredito que seja por conta do número que nós temos desses alunos com tutor na escola, é em relação à questão psiquiátrica. Então, o aluno com tutor, que ele tem um diagnóstico de ordem psiquiátrica, uma esquizofrenia, um TOD, um transtorno opositor desafiador. Esse aluno, se ele não tem o cognitivo preservado, esse professor tutor vai fazer o quê? Fazer essa mediação com ele, não é? De conversar, às vezes precisa sair um pouquinho da sala para dar uma calmadinha, dependendo se esse aluno está em crise, mas não necessariamente ele vai precisar de um currículo adaptado. Do currículo adaptado nós vamos ter que falar bastante, né? Imagino que umas 2 videoaulas que nós vamos conversar sobre. Mas antes do currículo adaptado, eu preciso falar com vocês sobre as áreas de deficiência e o autismo. E também as áreas dentro dos transtornos de aprendizagem, dislexia, TDAH. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito. Mas, no caso dos transtornos psiquiátricos, não se aflijam se nesse momento que há necessidade do envio, né, do conteúdo, dos roteiros de estudo, se esse aluno ele acompanha no dia a dia a sala de aula, agora não vai ser diferente, né? E a grande maioria é assim. Se ele tivesse uma deficiência intelectual associada, então ele seria uma criança
com transtorno psiquiátrico, mais uma área da educação especial. Da mesma forma, gente, há os transtornos de aprendizagem. Eu tô olhando aqui porque eu marquei o que eu queria falar para não esquecer de nada. Muitas pessoas me perguntaram a respeito da dislexia. Eu sei que é complicado à distância nós conversarmos a respeito dessas coisas, porque o tempo é menor, tudo mais. Mas assim, de forma geral, o que eu quero dizer para vocês em relação à dislexia? Dislexia, como é um transtorno de aprendizagem, o comprometimento que a criança vai ter é de acordo com esse transtorno. Então, a dislexia são estratégias diferenciadas que a gente tem que fazer uso com essa criança. E nem sempre um currículo adaptado, são coisas diferenciadas. Quando nós falamos do trabalho com uma criança disléxica, são estratégias que eu uso, certo? Então, estratégias do tipo, ele tem a questão dele é a decodificação. E nessa sala que esse aluno está, usa-se muito a lousa. Então, para a criança disléxica copiar e ler, os estudos dizem que são 3 linhas por vez, para que a visão dele, né, não fique muito deturpada nessa questão da decodificação. Então, no caso de dislexia, pessoal, são estratégias e não necessariamente um currículo adaptado. A não ser que essa criança, esse aluno, né, esse estudante, ele tenha também o comprometimento cognitivo. Então, vamos supor, eu preciso mudar o conteúdo, trazer o conteúdo para a realidade dele. Qual é a realidade dele? Ele está defasado em relação à sala? Ou não, ele acompanha normalmente, só que ele tem uma vagarosidade maior porque ele precisa de um apoio dentro disso. Esse apoio, que principalmente os alunos com dislexia precisam, são as estratégias que eu quero procurar conversar com vocês também de uma forma bem mais tranquila. A gente vai tirar um dia só para isso. E um outro ponto que eu queria também deixar claro é em relação a síndromes. Nós temos um número muito grande de alunos com síndrome de Down com tutor. E tem uma frase muito bonita em relação a síndrome de Down que é mais ou menos assim, que eles podem ser iguais nas aparências, mas são únicos no jeito de ser, né? E quem não é único no jeito de ser? Então, no caso da síndrome de Down em específico, é sabido que ele tem um cognitivo rebaixado, né? Então, sempre ele vai ter um desenvolvimento cognitivo abaixo da média, que eu vou explicar para vocês isso quando nós falarmos de deficiência intelectual. Então, esse cognitivo rebaixado, ele já vem na síndrome de Down. Em todos, não necessariamente. Por que eu quero pontuar isso? Porque há alunos com síndrome de Down que estão na PAI e há alunos com síndrome de Down que estão nas classes regulares com vocês, tutores, estão se desenvolvendo muito bem. Então, essa questão hoje, né, dentro dessa nova visão de educação especial que a política pública traz, não se considera ninguém dentro de uma forma, certo? Mesmo síndrome de Down. Eu digo mesmo síndrome de Down por conta das aparências, não é? Então, o Down, a criança com síndrome de Down, ele não vai ser igual a todos os outros com síndrome de Down. Uns têm o cognitivo mais elevado, outros têm menos. Cognitivo, nós vamos conversar depois a respeito disso, que não é só ler e escrever, não é? O desenvolvimento cognitivo não é só isso. Então, nós temos uma pessoa com síndrome de Down, tem que ser observado o grau de deficiência intelectual dele, para saber se ele é um público de educação especial ou um público de educação especial exclusiva, no caso de APAE,
certo? Isso também dentro das outras síndromes, porque há síndromes que elas não têm rebaixamento intelectual, certo? Há síndromes que não têm. Agora, vamos pensar, a síndrome de Turner é uma síndrome que também tem rebaixamento intelectual. A gente fala mais de Down porque né, é uma síndrome mais comum, vamos dizer assim. Mas sempre essa tensão. Quando a pessoa ela tem uma deficiência intelectual, o fato de ter a deficiência não faz com que todos se encaixem numa mesma forma. O nível, o grau dessa deficiência é que se pesa, que é avaliado para saber a condição, não é, dessa criança, do desenvolvimento dela, certo? Então eu queria deixar claro isso para vocês, que às vezes gera uma dúvida. Toda pessoa sindrômica, independente de qual seja essa síndrome, não necessariamente vai ter a deficiência intelectual. No caso do síndrome de Down, já ele tem, né? É uma característica da síndrome esse rebaixamento, mas esse rebaixamento ele não vai ser igual em todos os casos. Por isso que tem que ser observado o nível de deficiência intelectual que ele tem dentro dessa síndrome de Down, certo? Então, queria tirar essas dúvidas que eu percebi, né, nos comentários ou na procura no meu particular mesmo, que tinha surgido. E quero também colocar uma coisinha para vocês, rápida, em relação às APAES. O trabalho de educação especial exclusiva, como são alunos, no caso da deficiência intelectual severo pervasivo e do autismo nível 3, o atendimento nessas escolas, nessas salas de aula, não é o mesmo que o nosso de sala de aula regular. Por quê, pessoal? Se eles já têm um nível de deficiência elevado, lá na APAE vão ter profissionais especializados para o trato com esse nível. E lá dentro das APAES, das salas de aula, elas trabalham, né, para desenvolver a funcionalidade mesmo. A funcionalidade é essa criança conseguir ter independência e autonomia dentro da área que ela consegue, mas são as atividades de vida prática, que se fala AVP, e a atividade de vida diária, que são as AVDs. Então, AVPs e AVDs. Essas são as atividades que são trabalhadas em sala de aula nas APAES. O foco não é o acadêmico, tá? O foco não é a leitura, não é a escrita, é o desenvolvimento da funcionalidade da criança. E a gente consegue a funcionalidade através das AVDs e das AVPs, atividades de vida diária e atividades de vida prática. Quando eu for conversar com vocês a respeito de deficiência intelectual, eu quero colocar um pouquinho a respeito disso, tá? E agora, bem para finalizar mesmo, para não extrapolar muito, não ficar cansativo para vocês, falar sobre a estimulação precoce. Então, hoje, quando o médico ele já percebe algo nesse bebê, né, que ainda nem nasceu, muitas vezes ele já encaminha essa criança para estimulação precoce. Encaminha a mãe. Então, há muitas APAES, as APAES fazem a estimulação precoce, não é pela educação, é pela saúde, tá? A estimulação precoce é pela saúde, e as APAES, elas já recebem essa mãe. Por quê? Voltando lá no que nós conversamos, ela recebe a notícia que o bebê dela terá uma deficiência ou terá uma síndrome, e ela já entra no luto. Então, ela vai para a APAE, ainda em gestação, eu falo APAE ou outros lugares que fazem o atendimento multiprofissional na questão de estimulação precoce também. Então, essa mãe, ela vai para a APAE ou para os outros setores para as outras clínicas que atendem isso e já começam a fazer a estimulação.
Agora o bebê já nasceu, o médico encaminhou para estimulação precoce. Quando é encaminhado para estimulação precoce, essa criança vai ter um laudo de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Ah, então ele já está condenado, ele é um DI. Não. Ele vai para estimulação porque no período de gestação ele pode ser algum comprometimento e ele precisou da estimulação precoce. Então ele vai para PAI, vai para estimulação precoce até os 3 aninhos, mantidos pela área da saúde, esse é um trabalho da saúde, com esse laudo, com esse diagnóstico. Os profissionais que fazem a estimulação precoce, eles vão avaliando em que momento que essa criança ela pode ser incluída ou não. Então, vamos supor, nós temos 3 crianças lá na estimulação precoce. Chegou 4 aninhos, ela tem que ir para a educação infantil, porque a estimulação precoce é até 3. Desses 4, os profissionais podem perceber que um deles pode ser incluído. E daí ele é incluído na educação infantil, ele continua com estimulação precoce, porque a estimulação precoce é da saúde, ainda com esse laudo de atraso no desenvolvimento, certo? E esses outros 3, eles ficaram lá na PAI. Eles vão continuar com a estimulação precoce lá, mas eles não tiveram condição de ser inseridos na educação comum. Então, o processo de inclusão hoje, ele começa desde que a criança é bebê. Porque se ela tem algum comprometimento, ele já deve ser, sendo observado dentro disso. Há crianças que são incluídas na estimulação precoce, a estimulação precoce percebe que eles podem ser incluídos, às vezes lá com 5, 6 anos. Que eles já têm condição de ainda continuar com o serviço especializado, mas de ser incluído. Essa criança que foi incluída, ela não necessariamente vai ser um deficiente intelectual. O diagnóstico hoje de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ele não é deficiência intelectual. A grosso modo. Mas assim, para deixar claro, porque às vezes a gente fala, eu à tarde eu trabalho na prefeitura e eu recebi um aluno da APAI agora, com 5 anos. Bom, ele estava na APAI não como aluno, como um paciente de estimulação precoce, onde várias atividades vinham sendo desenvolvidas para ele conseguir chegar num nível de desenvolvimento próximo dos demais. E às vezes esse nível de desenvolvimento próximo dos demais não necessariamente vai vir a ser uma deficiência intelectual. Ele teve um atraso que ainda não foi sanado, vamos supor, com a estimulação precoce. Mas esse atraso, muitas vezes, não deu origem a uma deficiência intelectual. Então, essas coisas eu sei que são complicadinhas de entender, mas eu preciso socializar com vocês, porque quando o tema é APAI, há um nó muito grande na cabeça das pessoas. Por que alguns alunos estão lá? Por que alguns alunos vêm para a escola comum? Certo? Então, sempre pensar assim, já quando grande, dentro aí do seu percurso escolar, APAI severo pervasivo no caso da deficiência intelectual e nível 3 do autismo, que é o autismo de baixa funcionalidade. Quando pequeno, ele ainda está sendo observado se aquele comprometimento que ele teve na gestação ou um problema na hora do parto trouxe a deficiência intelectual ou não chegou a ser uma deficiência intelectual. Ele pode ter outros tipos de atraso, às vezes um atraso motor, um atraso na fala, que não necessariamente vai se configurar deficiência intelectual, certo? Então, assim que vocês puderem assistir, se vocês forem tendo dúvidas, me procurem para a gente conversar, porque é bom, Às vezes o jeito que eu falo para mim é claro, mas pode trazer algum dificultador para vocês. Então fiquem à vontade para perguntar. E eu acho que assim eu fecho até agora os posicionamentos que eu ainda não havia feito com vocês e que são de enorme importância.
Pessoal, muito obrigada pela atenção.